Bitcoin caindo, algumas altcoins literalmente derretendo. Será que acabou a alta? Vem comigo no vídeo que a gente vai fazer uma análise referente a isso. Rapaziada, hoje a análise vai ser completamente focada no longo prazo, tá? Várias vezes eu trago análises aqui no canal focadas em swing trade e tudo mais, porém, hoje o foco vai ser em DCA, acumular mais boas criptomoedas para lá na frente a gente conseguir ter resultados com isso. Começando pelo gráfico do Bitcoin, tá? A gente consegue pegar o gráfico mais antigo que a gente tem no Bitcoin, que é o chamado BLX, e quando a gente coloca aqui os momentos que aconteceram o halving do Bitcoin, que é o que vai acontecer inclusive nessa semana ou na semana que vem, por conta dos blocos do Bitcoin, a gente não tem uma data certa, né? É baseado nos blocos em si. Quando a gente coloca uma linha vertical, assim como a gente fez agora, que vai acontecer o halving nessa semana, no último halving, no penúltimo halving, no primeiro halving, a gente consegue enxergar um padrão. E eu vou dar o zoom em cada um desses halvings aqui. Vamos para o primeiro halving, quando o Bitcoin ele valia praticamente nada, né? Bitcoin aqui saiu dos 7 centavos, bateu 32 dólares, daí ele teve um bear market, começou a subir. E o que aconteceu? Quando a gente foi para ter o halving, a gente teve uma queda pré-halving. Você para analisar, o Bitcoin estava 15 dólares, ele chegou a cair para 9 dólares e daí ele ficou um mês meio lateral e aqui foi o halving, exatamente nessa barra aqui, entre a barra vermelha e a verde, tá? Porque aqui a gente tá no gráfico mensal, foi bem no meio do mês, beleza? Então a gente conseguiu enxergar um padrão aqui de queda de 40%. Eu vou até colocar aqui, ó, 40% de queda. Beleza, esse aqui foi o primeiro halving. Vamos agora para o próximo ciclo. O que aconteceu depois do halving, na verdade, né? A gente saiu e estourou, aí começou uma alta verdadeira. Aí, ciclo do Bitcoin, reloginho vai e se repete. Batemos o topo, tivemos um bear market normal, passamos um pouco de lateralidade, começa a subir de novo. Opa, olha só o que a gente tem aqui. Começamos a subir, batemos 787 dólares e tivemos uma correção até 484 para daí vir o halving. Vamos ver? Exatamente 40% também, né? 39,7% de queda. Vou colocar aqui também 40%, só pra gente anotar pra ver se vai mudar alguma coisa. Aí beleza, acabou o halving, né? A gente teve a diminuição de bitcoins por bloco e tudo mais, a gente teve a alta, saímos aqui de 6 mil dólares, batemos lá 20 mil dólares, começa um novo bear market, igualzinho no ciclo anterior, achamos o fundo aqui do bear market, ele fica um tempo lateral, começa a subir até que bate um primeiro topo, e olha só o que acontece até o halving, ele começa mais uma correção. De quanto foi essa correção, rapaziada? A gente consegue pegar exatamente o topo e colocar até aqui. Por que até aqui? Porque nessa correção a gente teve um evento caótico chamado Corona Dump. Se a gente pegar a correção inteira, ele caiu mais, né? Ele chegou lá nos 3.900 dólares. Porém, se a gente remover o fato de ter existido o crash, né, que é o Corona Dump, a gente esquecer essa barra que foi uma barra de queda maior por conta de um cisne negro, né? Quando a gente para analisar um cisne negro, eles acontecem no mercado, mas eles acabam fazendo com que o gráfico se mova fora do padrão. Se a gente parar para analisar só a queda que existiria se não tivesse acontecido o tal fatídico, né, Corona Dump, a gente iria enxergar essa queda aqui, ó, daqui até aqui, correto? Iria ser uma queda de mais ou menos 51, 53%, que eu até já coloquei aqui. Beleza, e daí, vamos ver o que aconteceu depois. A gente teve o ciclo voltando a subir, a gente bateu o topo, bateu segunda vez o topo, até que começa mais uma vez o bear market. Ele fica um tempo lateral em fundo, melhor momento de acumulação, assim como foram nos outros 4 ciclos, exatamente igual. Aí a gente acha fundo, começa a subir pré-halving, até que a gente tá começando uma correção. Porra, Lucas, mas de quanto tá sendo essa correção até agora? Se a gente para analisar, família, vamos colocar aqui, ó, exatamente do topo até o final da queda. Rapaziada, tivemos 15% de correção apenas, tá? Antes do halving, pelo menos por enquanto. Então, existe espaço para derreter até mais, para cair até mais. Olhando aqui, quando a gente para analisar eventos pré-halvings, né? Todos os outros halvings a gente caiu 40, 40 e esse aqui 53, porque também teve a questão de pandemia e tudo mais, ele saiu um pouco do padrão, né? Mas aqui, cara, a gente tá caindo 15, 20%. Vamos olhar um pouquinho mais de perto, né? Tirei até a questão
do halving e tudo mais para ver se realmente é só 15%. Vou pegar esse topinho aqui e vou jogar na queda que a gente teve primeiro. Aqui, ó, a gente chegou a 17%. E agora, se eu jogar onde a gente tá agora, seria 10, 12%. Então, rapaziada, olhando ciclicamente aqui, temos espaço para mais queda. Quer dizer que vai ter mais queda? Impossível de saber, ninguém tá aqui para prever o futuro, mas eu tô trazendo isso para vocês para mostrar que em todos os outros ciclos pré-halving, né, antes de acontecer o halving, tivemos queda e a queda foi inclusive muito mais forte. Eu acabei de desenhar em todas as linhas verticais aqui para vocês. As quedas foram bem mais fortes e além de terem sido bem mais forte, foi apenas o começo da alta que estava por vir. Olha o que aconteceu depois. Olha o que aconteceu depois. Olha o que aconteceu depois. Então, assim, será que dessa vez vai ser muito diferente a pernada de alta que a gente vai ter depois do halving? Questão de macroeconomia, cara, a tendência é a taxa de juros diminuir, voltar a imprimir dinheiro. Isso daí pode elevar realmente tudo que é de renda variável. A única coisa que poderia dar uma murchada no nosso ciclo, quando a gente coloca todas as cartas na mesa, seria o contexto dos conflitos lá no Oriente Médio, né? Isso acaba afetando o petróleo, que acaba subindo, e acaba afetando a inflação como um todo. Porém, até agora, quando a gente coloca tudo nas nossas mesas, na nossa mesa, a tendência é a gente ter alta depois do halving por conta de ciclo mesmo. A tendência é diminuir taxa de juros. A tendência é ETFs comprando pra cacete, igual já tá acontecendo. Não tem por que se apavorar, igual eu tô vendo o apavoro que tá acontecendo por conta dessa queda. As outras quedas nos outros ciclos foram muito maiores. E por que eu acho que não está tendo uma queda tão maior assim nesse ciclo? Justamente por conta dos ETFs, tá? São os ETFs que estão colocando muito volume e muito dinheiro para dentro do Bitcoin. A gente tinha antigamente, nos ciclos anteriores, uma pressão muito forte dos mineradores. Os mineradores pegavam as criptomoedas deles e vendiam ao mercado. Hoje em dia eles estão vendendo direto para BlackRock, direto para Fidelity, direto para as empresas, né, relacionadas a ETF. Então, cara, olhando graficamente aqui, esse apavoro que está sendo pregado por aí é um apavoro meio sem sentido, tá? Olhando para longo prazo. Para longo prazo, continua sendo alta infinita. Inclusive, se você olha um pouco mais de perto ainda, você consegue enxergar que a gente teve pela primeira vez na história do Bitcoin, primeira vez isso, 7 meses consecutivos de alta. Olha isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses verdes. E agora tá vindo um vermelho. O primeiro fucking mês vermelho está vindo agora. É completamente normal, rapaziada. No meio de uma alta, a gente ter pullback, tá? Assim como aconteceu aqui atrás, assim como teve uma barra vermelha no meio dessa alta também. Então, é normal a gente ter queda quando a gente para analisar. Agora, se você comprou o Bitcoin a 72 mil dólares e agora ele está a 67, você tem que aguentar essa volatilidade para você conseguir mais para frente realizar o seu lucro. Não é para você vender fundo agora, pelo menos olhando no jeito que eu invisto, não é para você acabar vendendo Bitcoin nesse momento aqui de mercado, sendo que a gente está com um cenário de probabilidade mais alta, tá? Mais uma vez eu repito, no meio das altas a gente tem pullbacks, a gente tem quedas, assim como foi aqui. Tivemos um pullback para subir mais, assim como foi aqui, tivemos uma queda para subir mais. Porém, essa queda que eu tô vendo agora, a galera tá muito apavorada e eu não sei muito bem o motivo desse tanto apavoro. Talvez sejam pessoas novas no mercado e daí eu entendo, né? Só que se você é uma pessoa nova no mercado, você tem que parar para analisar o seguinte: quando você compra um ativo e ele sobe, você não aguentou essa renda subir, variar para cima? Agora, se você compra o ativo e ele cai, assim como ela variou para cima, você também tem que aguentar ela variar para baixo, porque você não vai ser, se você não aguentar essa variação para baixo, você vai acabar saindo antes dele começar a variar para cima de novo. A renda variável, ela varia mesmo, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Olhando agora um pouco mais de perto o gráfico do Bitcoin, tá, família? Olhamos o gráfico mensal, completamente saudável. Quando a gente para analisar agora o gráfico semanal, olha só isso aqui, gente. A gente tá numa plena lateralidade semanal, onde em momento algum
A gente perdeu o fundo anterior, que inclusive está muito longe. Olha o outro fundo anterior, também está muito longe. Desde que a gente bateu o fundo aqui no dia 21, mais ou menos, de novembro, né, de 2022, a gente vem fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. Isso aqui nada mais é do que uma tendência de alta. Se o Bitcoin começar a cair, fazer aquela queda, por exemplo, de 50%, que eu mostrei para vocês, que vem normalmente antes do halving, cara, 40%, 50%, o que for, mesmo assim, ele caindo 40%, ele não vai perder o fundo anterior, o que continuaria sendo uma fucking tendência de alta, família. Ele nada mais está tentando acumular para continuar subindo. A queda não foi nem parecida com o que aconteceu nos outros halvings. Então, assim, não há necessidade da gente ter esse apavoro e, na minha opinião, nada mais é do que oportunidade de compra para você conseguir acumular mais Bitcoin para longo prazo. Daqui 2, 3 anos essa bagaça vai estar valendo 200 mil dólares e você aí vai se arrepender de não ter comprado o quanto que você queria. Ah, mas Lucas, se eu comprar agora pode ser que ele caia 40, 50%. Existe essa possibilidade, você tem que saber disso. E se ele cair mais 40, 50%, você compra mais, que daí você diminui o seu preço médio. Porra, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para comprar mais. Aí que entra o trabalho, né? Você tem que trabalhar mais, tentar fazer o máximo de renda possível nesse momento de mercado, até porque a gente está começando uma alta. E são nesses momentos de alta que existe a mudança de patamar. Esse é o momento de você trabalhar até de madrugada. Esse é o momento de você fazer renda extra. Esse é o momento de você buscar uma nova renda na internet, aonde for. Esse é o momento. Porque se você não tem o capital necessário para continuar aportando mensalmente, talvez você não vai ter a simetria que você tanto deseja. Você não pode se contentar com o tanto que você já tem no mercado. Você tem que toda hora buscar novas fontes de renda para continuar aportando e aportando e aportando e aportando. Isso seja no próprio Bitcoin, em altcoins, como também em bolsa de valores. Você não pode se contentar só com o dinheiro que você tem. Porque às vezes eu vejo muito o pessoal chegando nas nossas lives e falando o seguinte: olha, Lucas, eu tenho só 10 mil reais. Consigo fazer quantas vezes? Dá pra fazer o quê? Consigo bater 1 milhão? Cara, não foque só nesses 10 mil reais. Foque em, mês que vem, você colocar mais 1.000. Outro mês, você colocar mais 200, o que você conseguir. Eu falo 1.000, 200, às vezes 15 reais, foda-se. Aumente os seus aportes, continue aportando. É isso que, juntamente com a volatilidade e com o longo prazo, vai fazer você mudar de patamar. Não é colocar só 10 mil e achar que só esses 10 mil vão virar 200 milhões de reais. Não é dessa forma que funciona. O investimento em si, ele é mensal, ele é semanal, ele é constante. Constância é o nome da palavra. Você vai continuar investindo, continuar investindo, continuar investindo, continuar investindo. Qual é o momento que você vai parar de comprar? Quando a gente começar um novo bear market. Agora a gente está dando indícios disso aqui tá acontecendo. Olha isso aqui, gente. Bear market, bull market. A gente tá dando indícios disso aqui. Puta que pariu, né? Olha só a diferença, porra. A gente tá vendo alta infinita, literalmente. As quedinhas que estão acontecendo são para subir mais. Então, enquanto não acontecer isso aqui, você fica no mercado. Começou a dar indícios de dados on-chain, começou a dar indícios graficamente falando que o mercado reverteu, aí sim você sai, espera esse bear market todo acontecer, tenta começar a comprar nessas regiões aqui. Não acertando o cu da mosca, comprando aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, e fica no mercado. Até que acontecerá novamente uma alta e o ciclo vai se repetir, seja aumentando um pouco os meses de ciclo ou diminuindo, mas o ciclo ele continua existindo. Beleza, família? Cara, tá assistindo até agora e não deixou esse like? Fortalece aí, é de graça, só clicar no botão, deixa o like aí e comenta se você tá comprando ou tá vendendo. Comenta aí que eu quero saber. Pô, Lucas, beleza, você olhou o gráfico mensal, você olhou o gráfico semanal. Vamos dar uma olhadinha mais de perto agora, né? Vamos dar uma olhadinha então no gráfico diário. Quando a gente para analisar o gráfico diário, rapaziada, a gente tem um padrão de rompimento pra cima. Pra cima. Esse é um padrão de triângulo ascendente. Eu faço um desafio pra você. Vai lá no Google e escreve assim, ó. Triângulo ascendente. Tinha até pesquisado as datas do halving pra colocar certinho no gráfico. Olha só isso aqui, ó.
Triângulo ascendente, padrão de rompimento que estoura para cima. Olha só o que a gente tá fazendo aqui, exatamente um triângulo ascendente. E até no gráfico diário, gente, a gente tá fazendo um fundo mais alto que o anterior, mais alto que o anterior, mais alto que o anterior. É uma tendência de alta, até no gráfico diário. O único local que a gente começou a ter uma mini tendência de baixa é no gráfico de cracudo aqui, no gráfico de 15 minutos. Aí sim começou a ter uma quedinha. Olha só, aqui no gráfico de 15 minutos teve uma quedinha, porque até o gráfico de 4 horas a gente continua tendo fundos mais altos que os anteriores. Não faz sentido esse apavoro que tá tendo no mercado, esse pavoro que estão passando por aí. A gente continua completamente saudável, a gente continua fazendo fundos e topos mais altos que os anteriores, isso para o Bitcoin, tá? Agora, as altcoins estão diferentes, não tem como negar. Várias altcoins perderam a tendência de alta, mas várias ainda não. Por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, uma própria Link aqui e a gente consegue ver que a Link deu uma puta de uma agulhada aqui pra baixo. Ontem ela chegou a bater 13 dólares. Mas quando isso acontece, gente, você tem que saber duas coisas primeiro. A altcoin, ela oscila mais do que o Bitcoin. Então, quando você põe o dinheiro nisso, você já tem que estar ciente que tanto a oscilação para cima pode ser maior, quanto a oscilação para baixo. Então, você tem que saber disso. Não é para você investir numa altcoin não sabendo que o negócio pode oscilar para baixo. Põe o gráfico da Link no semanal, essa é a dica para tudo. Quando você ficar com muito medo das quedas que estão acontecendo, tira um pouco o zoom do gráfico, tira do gráfico de 1 hora aí, tira do gráfico de 15 minutos e olha o gráfico semanal. Cara, ainda é um fundo mais alto que o anterior, se isso aqui for um fundo, tá? Quando a gente olha métricas para compra de longo prazo, a Link chegou no RSI diário em sobrevenda. Tanta gente querendo comprar Link. Quando ela tava fazendo isso aqui, a hora que ela tava 23 dólares, tinha uma fila de pessoas pra comprar Link porque ela tava subindo. Agora que ela tá 15, a galera se apavora. Pô, aí tá meio errado o tipo de olhar que você enxerga pro mercado. Você tem que enxergar como olhar de compra, de promoção mesmo, né? Olha só aqui quando a gente para pra analisar o RSI da Link, cara. Pouquíssimas vezes na história a Link chegou com o RSI em sobrevenda assim. Ela tá em sobrevenda agora, ela chegou próximo disso, nesse puta fundo aqui. Olha isso aqui. Chegou nisso, nesse outro fundo aqui embaixo. Ela chegou próximo disso, nessa outra região aqui embaixo. Ela chegou nisso, aqui também. Olha só os momentos de gráfico que a Link chegou nesse patamar de RSI que ela tá nesse exato momento. Foi só região boa de compra. Vamos olhar mais para trás aqui para ver se é mesmo. Olha isso aqui, ó. Chegou também no RSI diário em sobrevenda. Foi exatamente essa queda aqui para depois estourar a tampa de novo. Esse RSI diário aqui, ó. Vamos olhar. Foi exatamente isso daqui. E se você for olhando, mais uma vez, olha isso aqui. Tô circulando todas as vezes que ela chegou nesse patamar de RSI, Índice de Força Relativa. Olha todos os círculos que eu coloquei no gráfico, gente. Não foram todas boas compras? Mesmo que aqui seja uma queda, né? Olha só, subiu, caiu, pra continuar subindo, porra. Então você consegue enxergar que mesmo que seja queda, não é pra sair, é pra comprar. É aqui que você compra, pelo menos quando você acredita no ativo. Não é a estratégia que você vai usar, por exemplo, para meme coin, para criptomoedas que não fazem tanto sentido. Mas para bons ativos, no caso a Link é um bom ativo, faz total sentido. O Ethereum, mesma coisa. E as altcoins em si, que são interessantes, mesma coisa. O Ethereum, inclusive, a gente consegue colocar aqui, ó. Ele continua, né? Quando a gente põe no gráfico semanal, numa puta de uma tendência de alta semanal, cara. Olha isso aqui. Com topos e fundos mais altos que os. Opa, topos e fundos mais altos que os anteriores. Olha isso aqui. Continua numa tendência de alta, de alta. Olha o gráfico de 4 horas, também não perdeu nada de tendência de queda aqui. Consegue enxergar um suporte aqui. Cara, muito medo no mercado, desnecessariamente, as quedas fazem parte do mercado, enxergue isso como oportunidade de compra, tá? Ethereum também, na minha opinião, uma ótima opção de compra aqui, a gente consegue ver que ele caiu nada mais do que 20%, que também não é muita coisa. Ah, mas eu não tô acostumado com quedas de 20%. Então acostume-se, se você quer ficar no mercado cripto, acostume-se. Não vai ser o mercado cripto que vai mudar porque você não está acostumado com quedas de 20%. Você que tem que mudar a mentalidade para se acostumar com quedas de 20% e ver essas quedas como olhar de oportunidade. Eu tava vendo a galera falando de short. Se você shortar um ativo agora, galera, lá no nosso grupo aberto. Se você shortar um nosso ativo agora, cara, você tá shortando uma operação contra a tendência, tá? Então, para swing trade, é long. Nas quedas você abre a operação de swing trade.
pra long, não pra short. Quando a gente para pra analisar, olha só, começou a cair aqui. Aqui a galera quis shortar? Provavelmente. Aqui se abriu long, você se deu bem. Começa a cair aqui. Se você abre long aqui, você pode, não quer dizer que você não vai ser estopado, mas a chance de você ser estopado é muito maior no short. Por quê? Porque a gente tá numa tendência de alta. Operações, quando a gente faz aqui no canal, swing trade, são tudo operações a favor da tendência semanal. Então, se você põe no gráfico semanal, o semanal está te mostrando fundos de topos mais altos que os anteriores, igual vem acontecendo, você vai operar só long, você vai esquecer short, ao menos que você faça uma operação que a gente chama de operação scalp, né, que daí é aquelas operações no gráfico de 3 minutos, 10 minutos, que é comprou, fechou, comprou, fechou, comprou, fechou. Aí não tem muito análise de gráfico semanal, gráfico diário e tudo mais. É outro tipo de operação. A gente aqui não faz essa operação. Nós fazemos swing trade. Swing trade, cara, é long, não short. Pelo amor de Deus, vai shortar isso aqui agora, a chance de você ser liquidado é gigantesca, tá? Alguma hora o Ethereum vai achar uma base de preço mais alta que o anterior para provavelmente continuar a tendência de alta. Então não short isso aqui, pelo amor de Deus. Beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje era isso, eu queria trazer um pouco mais de calma pra vocês, mostrar que não tem nada de fora do normal acontecendo, quedas vão existir, você tem que mudar um pouco a mente, caso você esteja investindo em criptomoedas, você tem que saber que vão existir quedas, drawdowns que a gente chama, né, de 15%, 20%, 30%, e se a gente tiver numa tendência de alta, não for bear market a história muda mesmo, se não for bear market, essas quedas são aonde você compra, pô. É nessas quedas que você consegue melhorar seu preço médio, conseguir fazer novas entradas em bons ativos, obviamente. Beleza? Deixa o seu like aí, tamo junto, valeu, é nóis!